Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Política Nacional de Humanização. Lembrando que essa política, ela cabe em todas as áreas da saúde. Ela não é específica de área nenhuma e, ao mesmo tempo, ela está envolvida em todos os processos de saúde e doença. Então, em qualquer situação, a gente tem a Política Nacional de Humanização, onde envolve duas pessoas na área da saúde. Então, qualquer profissional, qualquer atividade de saúde precisa estar envolvida e respeitando as diretrizes da Política Nacional de Humanização. Por isso que é tão importante a gente conhecer e saber exatamente o que é e como funciona, tá? E hoje, o meu intuito aqui é explicar um pouquinho para vocês. Pode continuar? Ela existe desde 2003, ela tem um nome que chama HumanizaSUS e ela é uma inclusão dos trabalhadores e dos profissionais de saúde nos usuários, na produção de saúde, falando de humanização. É até estranho esse termo, né? Porque humanizar, nós todos somos humanos. Aí quando a gente fala de humanizar os humanos, parece redundante, mas não é bem assim. A gente acha que é algo inerente do ser humano, a humanização, mas não é. Ela existe políticas e diretrizes para tentar nos direcionar no caminho dessa humanização. Então é a gente tornar um pouco mais próximo do usuário, a gente tornar uma equipe multiprofissional, levando em consideração o ser de maneira holística. Essa que é o intuito da Política Nacional de Humanização. E aí ela tem que envolver todo mundo, os trabalhadores, os usuários, a gestão, tanto a gestão de produção quanto a de cuidado, e os processos de trabalho. Então não dá para a gente falar de humanização separadamente. Ela tem que estar em conjunto com toda a equipe, senão a gente não consegue fazer uma política realmente voltada para isso, tá? Pode passar. Então a gente está tentando isso desde 2003. Nós estamos tentando isso há alguns anos, né? Então percebam que a história do SUS, ele vem lá de 1990 e a gente vem sentindo a necessidade de que algo precisava estar atuando para voltar para essa humanização, para olhar para o paciente de maneira holística. E foram tentando várias políticas, várias coisas separadas. Como assim? Primeiro vamos tentar na área de saúde da mulher, depois na saúde da criança. Até que percebeu que isoladamente tinha muito pouco resultado. Então vamos tentar criar uma política nacional. Então em 2003 eles tentaram criar esse programa nacional, tá? E aí, qual que era a necessidade? Por que eles criaram? Porque precisavam criar a discussão de saúde pública com os servidores, os usuários, para tentar melhorar o sistema. E trazer principalmente as decisões da gestão voltado para essa humanização, tá? Então, melhorando o processo de trabalho e principalmente melhorando a resolutividade. Porque senão, gente, se a gente não tem essa humanização, se a gente não escuta o ser, se a gente não olha de maneira holística, nós não somos resolutivos. Então esse paciente vai ficar voltando e a gente nunca vai resolver o problema dele. Tá? Então, para ser resolutivo, você tem que olhar para o paciente de maneira holística. Tá bom? Então, o que é humanizar? É você incluir todas as diferenças, tanto do processo, de gestão e de cuidado. Então, é inclusão. A humanização é você incluir e não diferenciar ninguém, você conseguir tratar as pessoas de maneira mais igualitária possível, principalmente na equidade. O que é equidade? Dá mais para quem precisa mais. Então, quando a gente fala de levar em consideração as diferenças e buscar a igualdade, é tratar diferente os diferentes, tá? Sempre. E essas mudanças, elas só podem ser construídas se ela for coletiva e compartilhada. Porque senão eu nunca vou saber o que é a diferença daquele ser, o que tem de diferente naquela pessoa para eu respeitar esse princípio da equidade. Então, a Política Nacional de Humanização, ela vem falando da atenção e da gestão do SUS como propósito. Contagiar os trabalhadores, gestores e usuários com os princípios e diretrizes do SUS, né? Tentar fortalecer algumas iniciativas que já existiam antes de 2003, como eu disse para vocês, que eram algo pontual. Então, tentar incentivar. De que maneira? Por exemplo, brinquedoteca em hospital, onde atende criança. Já tinha algumas histórias pontuais. Hoje ela já é uma realidade em todos os hospitais nacionais. Então, isso foi com a Política Nacional do SUS. Algo que era pontual, vamos incentivar e vamos trazer para o nacional, tá?
Desenvolver algumas tecnologias relacionadas com compartilhar da prática de gestão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas um exemplo é o acolhimento, né, onde a gente classifica os usuários. Aprimorar e ofertar e divulgar essas estratégias, essas metodologias, para que outros possam ter acesso e repetir o que está dando certo. E implementar um processo de acompanhamento, né? E sempre incentivando e mostrando as experiências que deram certo no modo coletivo. Pode ir. E qual que é o objetivo disso, de tudo isso? Eu sendo mais resolutivo, eu vou ter uma redução de fila. Eu vou demorar o tempo, eu vou diminuir o tempo de espera desse paciente, ampliar o acesso, porque se eu tenho menos gente esperando, porque já resolveu o problema, esse outro que realmente precisa vai ter um acesso muito mais fácil, né? A gente tem um atendimento acolhedor e resolutivo, né? Baseado em critérios de risco, porque não adianta a gente falar que é acolhedor para todo mundo, a gente não consegue atender todo mundo imediatamente. Então a gente classifica e atende cada um de acordo com a sua necessidade, lembrando de tratar as diferenças, né? A implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo. O paciente é de responsabilidade da equipe, que ele é adscrita, e isso é importantíssimo. Então é a corresponsabilização. E a garantia do direito dos usuários, valorização do trabalho, porque se a gente não tiver um trabalhador que se sinta valorizado e reconhecido, ele não vai atender o usuário da maneira adequada, né? E uma gestão participativa, ouvindo as necessidades, tanto dos usuários, da gestão e dos trabalhadores, tá? E quais são os princípios dessa política? Ela tem alguns princípios que regem, né, essa política nacional, mas lembrando que ela segue as diretrizes e princípios do SUS primeiro, e aí ela tem os seus princípios próprios, né? Um deles, o principal, o primeiro, né, é a transversalidade. O que é? Que é o tal do reconhecer a diferença e tratar de diferente os diferentes, que eu já falei para vocês até aqui, que é o princípio da equidade do SUS. Então, eles se complementam, não é algo novo, é algo complementar, tá bom? É a gente conseguir reconhecer o que é diferente e tratar na prática da saúde, conversando sobre experiência, tentando entender o paciente de maneira holística e tratar de diferentes, tá? Sempre de maneira corresponsável. Então, a transversalidade é você tratar diferentes, sempre considerando a corresponsabilidade. E aí as decisões elas têm que ser tomadas e elas têm que intervir de maneira conjunta. Ela nunca pode ser hierarquizada de cima para baixo. Todo mundo, o usuário, a gestão e o trabalhador, ele tem que estar na mesma linha de gestão. Os três têm que conseguir opinar igualmente e resolver o problema do paciente de maneira igual. A gente não pode ter essa coisa de um manda e todo mundo vai obedecendo sem levar em consideração a vontade ou o conhecimento do outro, tá? Então é uma saúde coletiva. É você fazer o cuidado e assistência em saúde com corresponsabilidade. O usuário também ter a responsabilidade da própria saúde. Porque a gente costuma assim, a gente manda o paciente e o paciente é obrigado a obedecer. Não é bem assim. Ele também tem autonomia no próprio cuidado, ele também tem responsabilidade no próprio cuidado. Então é a gente dar essa responsabilidade para ele, né? E ele assumir isso com o conhecimento de causa, porque também não adianta eu passar a informação e achar que ele já sabe tudo. Porque quem é o detentor de conhecimento somos nós. Então a gente tem que educar em saúde e convencer esse paciente a se responsabilizar por aquela condição também, tá? E assim, a gente que é o tal do protagonismo, né? A autonomia do paciente. E qualquer mudança na gestão, ela tem que levar em consideração para que usuário que eu estou fazendo. Essa mudança vai atingir aquele usuário de que maneira, né? Então a gente levar em consideração que o usuário não são só pacientes, né? Nós também somos usuários, os trabalhadores, os gestores, todo mundo, né, usa o SUS. Então, de que maneira que a gente vai fazer para levar em consideração todos esses usuários? Eles tendo o protagonismo e a autonomia, eles sendo corresponsável ao seu cuidado. Tá? E ele tem alguns métodos, né? Como toda política, ele também tem os seus métodos. Como eu disse para vocês, a inclusão, a Política Nacional de Saúde, que ela vem de uma perturbação, de uma inquietação que algo estava errado, a gente não levava em consideração o ser holisticamente, né? E ela se traduz como uma inclusão das diferenças no processo de gestão do cuidado.
Então elas foram sendo construídas de pessoa para pessoa, em grupos isolados, até ela ser compartilhada coletivamente. E a gente estimulando a produção de novos modos de cuidar, tá? E de organizar o trabalho. E o que é isso? Como incluir? É muito fácil falar, a gente vai incluir o usuário, mas de que maneira? Ele também existe as ferramentas de inclusão. Por exemplo, as rodas de conversa, que a gente está chamando o usuário nesses grupos educativos, em educação e saúde, indo participar nas escolas. A gente está ouvindo os usuários dos conselhos de saúde, nas conferências. Então, ter essa roda de conversa, incluindo sempre trabalhador, usuário e gestão, né? A gente fala que ela tem que ser sempre paritária, para ouvir todos os lados, para a gente conseguir fazer uma política que realmente esteja de acordo com a busca desses três pilares. Porque senão fica algo muito de cima para baixo. A gestão decide e eles não têm nenhuma coparticipação, tá bom? Então a gente tem que tentar sempre estar reinventando os processos de trabalho para que esse usuário ele seja agente ativo das mudanças do serviço de saúde, tá bom? E ele tem algumas diretrizes e alguns dispositivos. Por exemplo, as implantações do Humaniza SUS. E de que maneira que tenha isso, né? Como que é esses conceitos, de que maneira a gente pode fazer um cuidado mais humanizado, gente? No hospital, ele tornou algo mais acolhedor. Se a gente pensar antes de 2003, criança não tinha direito a acompanhante. Eles ficavam em quartos conjuntos. Hoje não. Todo idoso, toda criança tem direito. Foi a Política Nacional de Humanização. Então nós temos um hospital mais acolhedor. Hoje a gente tem a brinquedoteca, a gente tem pedagogos, né, tentando fazer com que essas crianças que tenham internações de longa duração, como pediatria oncológica, eles não parem a escola. A gente tem os doutores da alegria, que são uma realidade, grande parte dos hospitais de longa permanência. Então, hoje em dia, a gente consegue mudar um pouco esse conceito de hospital, né? Hoje ele é mais humano. A gente já teve uma ampliação do horário de visita. Durante o dia, a visita pode entrar, sair, troca de visita. Então, o hospital tornou-se mais acolhedor. Isso, quando eu falei, é nacionalmente. Teve muita resistência de trabalhador, muita resistência de gestão, mas ela é uma realidade. E ela foi feita baseada nas necessidades do paciente. É isso que a gente fala de corresponsabilidade, autonomia e protagonismo do papel, tá? Deixa eu continuar. E o acolhimento? A gente fala tanto, né? Precisa ser acolhedor, mas o que é acolher de verdade? O que faz esse acolhimento? Ele é você estar promovendo saúde, produzindo saúde, né? É a promoção e a prevenção. A gente tenta acolher, ouvir. E não é ouvir de qualquer forma, porque eu falo que escutar todo mundo tem, né? Só que é surdo que não consegue, né? Escutar é fácil. Mas de que maneira que a gente está escutando? A gente realmente está ouvindo, olhando no olho. Então o acolhimento é isso. E alguns serviços de saúde, por exemplo, o ambulatório de especialidades médicas, que são os AMES, dentro do estado de São Paulo, já tem pessoas que elas ficam só para acolher. O que é acolher? Fica o camarada ali na porta só para ouvir. O que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu vim fazer isso. Ah, então tá bom. Peraí que o senhor tem que seguir esse rumo, vai ter uma pessoa que vai te ajudar, aí vem um acompanhante de dentro da especialidade, leva até o elevador, leva até o consultório. Então isso já é uma realidade. Isso que é acolher, né? Acolher as necessidades de cada um. Tem paciente que tem autonomia, que vai sozinho, entende as instruções e vai embora. Mas se não, a gente tem esse papel. E como fazer? A gente implicar, prestar um atendimento resolutivo e responsável, com o compromisso da escuta, que a gente tenha uma resposta, mesmo que a resposta seja negativa, mas a gente realmente conseguir escutar o paciente e dar uma resposta para ele, tá bom? Pode ir. E o que é a gestão participativa e a cogestão? É o que eu já falei, que é incluir, principalmente nas conferências e nos conselhos de saúde, que eles têm que ser paritários. E a partir de 2003, o papel do usuário ele tem um poder muito grande, tanto é que a decisão final dos usuários na Conferência Nacional de Saúde já vira lei automaticamente, sem ter que ser aprovado por ninguém. Tá? Pode ir. A ambiência é uma diretriz da Política Nacional de Saúde. Vocês podem observar que de 2003 para cá tiveram muitas reformas. Reforma de hospital, reforma de unidade de saúde.
elas ficaram mais bonitas, literalmente, né? Antes eram eu sempre falo que era um corredor que liga nada a lugar nenhum, eram uns corredores grandes, assim, e um monte de sala. Hoje não, hoje a gente tem um ambiente mais agradável, não é tudo branco, né? A gente já tem cores, a gente já tem padrão de placa, cadeiras para as pessoas sentarem em recepção. Se a gente pensar um pouco antes de 2003, as pessoas ficavam em pés mesmo, em filas, não tinha esse cuidado, né? De ter lugar para sentar, televisão para assistir na recepção. Isso tudo foi feito a partir de 2003. São leis diretrizes, né, que levam essa política nacional de humanização. A ambiência é muito importante nesse processo, para a gente se sentir acolhido. E a clínica ampliada e compartilhada. O que é uma clínica ampliada e compartilhada? É o que o nome realmente fala. É a gente ir além do consultório. A gente não ficar só naquela questão do consultório. É a gente olhar para o paciente de maneira holística, a gente conseguir entender os problemas, ir fazer uma visita para entender o ambiente onde ele vive, né? Entender os familiares que estão ali naquele processo, a gente entender o que é rede de apoio desse paciente, para tentar intervir não só clinicamente, mas a gente intervir também na vida social, nas questões que são importantes para aquele paciente, para a gente resolver o problema clínico. E o que é compartilhado? É compartilhado entre profissionais de saúde, então a gente tem uma multiprofissionais, né? A gente não tem interdisciplinaridade, a gente tem intersetorialidade, então às vezes pedir para o social ajudar, às vezes pedir para a educação ajudar, então a gente está olhando esse paciente por todos os ângulos, tá? Isso é uma clínica ampliada e compartilhada. E a valorização do trabalhador. O que é a valorização do trabalhador e como que a saúde, o Ministério da Saúde conseguiu olhar para isso, né? Como que vai valorizar? Porque a gente sabe que profissional do SUS, valorização financeira não é. Então, como que é essa valorização? Eles criaram vários cursos com diplomas, várias especializações. Desde 2003, para quem é profissional, que está atuando na saúde pública, a gente tem muitos cursos à disposição, gratuitamente, e cursos de excelente qualidade. Então isso é uma valorização profissional, é um reconhecimento, tá? E a defesa do direito dos usuários, que é garantir todos esses direitos que eu já falei anteriormente, citei alguns para vocês, né? Que é o direito à visita ampliada, o direito a ter acompanhante, o direito de ser acolhido com ordem de prioridade. Então, se o meu caso é mais grave, eu vou ser atendida primeiro, né? Se o outro pode esperar. Então, classificação de risco no cuidado. Então, a gente tem a cartilha da defesa dos direitos dos usuários. Então, olha, gente, eu não sei se eu fui clara com a Política Nacional de Humanização, mas eu queria deixar um recado para vocês. Aqui eu mostrei só algumas diretrizes, mas eu quero que vocês entendam isso na prática. Por exemplo, eu sempre uso, para vocês entenderem, a Política Nacional de Humanização, o exemplo da gestante. Não dá para sair de falar de política de humanização se eu não usar isso, porque foi a primeira lei que foi criada, da mãe não sair mais de perto do filho e ficar o tempo todo do binômio mãe e filho. Ela tem direito ao pré-natal, a ultrassom, a gente tem direito aos exames gratuitamente e depois disso ela tem o direito a um parto e ficar com o filho o tempo todo e ter um acompanhante. Isso foi a maior vitória da saúde pública para nós. Porque vocês imaginam que antes de 2003 a mulher não tinha esse direito. Ela não tinha garantido todas as consultas de pré-natal. Então ela às vezes fazia uma consulta. Não tinha direito a ultrassom, não tinha direito a exames e ela não ficava com o filho. Então tinha muita troca de bebê, tinha mãe que o bebê ficava, não tinha incentivo ao aleitamento materno, então ele ficava à distância, ficava recebendo fórmula. Então quando vinha já não conseguia mais pegar no peito. Então era uma situação muito mais complicada. Se a gente conversar com as mães de antes de 2003 para hoje, a gente sabe que isso foi um avanço gigantesco. A gente ainda tem muito o que avançar na Política Nacional de Humanização e por isso nós estamos aqui tentando fazer isso, né, como profissionais, como alunos, pensando de uma maneira diferente, tentando pensar fora da caixinha. Eu acho que isso é importantíssimo, então eu valorizo muito a iniciativa de vocês, porque é assim que a gente vai tentando buscar novas soluções, novos rumos, porque a gente sabe que a gente está no caminho.
mas a gente precisa evoluir muito ainda para atingir todas essas diretrizes que a política nacional garante para esse usuário, tá? E é isso que eu queria deixar de recado para vocês. A gente tem que tentar ser o mais humano possível em qualquer ação, seja ela desse tamanhozinho. Eu prefiro ser muito mais sincera, falar, olha, eu tenho 2 minutos para te ouvir, realmente ouvir o paciente, do que fingir que está ouvindo e não entender nada do que ele está falando. Então a gente precisa conseguir pensar de uma maneira mais humana e realmente entender todas essas diretrizes e levar para o nosso dia a dia, tá?